Muito bem, seu Atos no rádio de volta aqui, falando dos estúdios do Jornal Atos na cidade de Lorena, mas falando com toda a região pela Transvale 102,3 FM, nós também, é claro, com transmissão pelas nossas redes sociais. Vamos dar sequência ao nosso trabalho de sabatina com candidatos às prefeituras da região. A gente está acompanhando aqui 5 cidades, né? Infelizmente não dá tempo de acompanhar todas as cidades com cobertura do Jornal Atos, então nós estamos realizando sabatinas com Lorena, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista. E hoje o foco é a cidade de Cruzeiro. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Diego Miranda, ele que é publicitário do Partido Novo, vereador, não é de primeiro mandato, já teve outras oportunidades como vereador, já foi secretário também, ele que é da coligação Cruzeiro Merece o Melhor, tem como vice Juarez Juvencio do Podemos. Aquela rápida passagem, a sabatina vai ter 22 minutos prévios, né? Serão 5 temas divididos como saúde, educação, cultura, economia, gastos públicos, infraestrutura, obras e também uma última, né, um quinto e último tema, onde vamos falar de política e da persona do candidato. Primeiro, Diego, obrigado pela participação. O Diego vai ter aqui conosco esse período cronometrado, a Cassiane está colocando aqui para a gente, para o Diego e eu podemos acompanhar o tempo cronometrado. O Edinho também vai colocar no ar esse tema. A gente, claro, agradece, inclusive o Diego trouxe aqui para a gente o plano de governo dele, para a gente poder conversar. A gente também tem acesso, e só lembrando, falar daquele servicinho, né, Edinho? O link do Divulga Candi, a gente está deixando para vocês aí, inclusive esse link adiantado. O que significa adiantado? Já na marca do pênalti, vamos dizer assim, para você acessar todas as informações dos candidatos da sua cidade. Então estou deixando aí no nossa postagem nas redes sociais, certo? Então vamos lá, Cassiane vai cronometrar aqui junto com o Edinho. Muito bem. Candidato, vamos começar falando de economia. Como eu citei aqui, o Diego já foi secretário, né, de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E eu quero começar por isso. No seu período como secretário, Cruzeiro se tornou MIT, Município de Interesse Turístico. Algumas obras, algumas ações de lá para cá foram pautadas com verbas do MIT. Mas o que falta para Cruzeiro atuar melhor o turismo como negócio e ampliar suas condições econômicas? Primeiro, uma boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui com você, Francisco, para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico da nossa cidade, mais especialmente na área do turismo. O turismo, ele é uma cultura que ela tem que ser disseminada entre os privados, entre os setores particulares, porque a prefeitura em si, ela deve investir os seus recursos próprios, principalmente na área de saúde, na área de educação e também nos compromissos com folha de pagamento. Então, o que compete à prefeitura é buscar esse recurso novo. Nós pautamos os 4 anos que estivemos lá com um plano diretor muito bem feito. Esse plano diretor, nos primeiros anos, contemplava a reforma de alguns próprios municipais, cujos foram utilizados com recurso do MIT, e agora, no próximo momento, é a gente implantar os serviços de turismo, que é a questão dos passeios, questão do incentivo aos comerciantes para eles produzirem materiais personalizados com a marca da cidade de Cruzeiro e fazer o Fan Tour, que é a venda da cidade de Cruzeiro para as agências de turismo, para que elas possam, claro, investir na cidade. Uma última coisa que é muito importante, não se faz turismo em uma cidade que é reconhecida como cidade violenta. Então é prioridade para a gente mudar essa imagem de que Cruzeiro é uma cidade violenta, embora alguns índices de segurança sejam bons, outros ainda firmam essa imagem que é ruim para a cidade. Então a gente vai trabalhar nesse quesito também. Cruzeiro passou por um período na última década muito complicado, você estava na Câmara no período, né, durante a administração de Ana Karen, a Cruzeiro que Thales Gabriel assumiu era de um caos financeiro. Mas de lá para cá, quanto isso evoluiu? A cidade conseguiu avançar na questão econômica, lógico, mas de lá para cá, na sua análise, até mesmo como vereador e agora como candidato, qual a situação atual e como vocês pretendem gerir a questão da saúde hoje de Cruzeiro financeira, até para poder colocar os projetos em prática? Pois bem, Cruzeiro
o Tales assumiu com uma dívida de perto ali de 200 milhões de reais. No seu primeiro mandato foi um mandato onde foram pagas bastante partes dessa dívida. Chegamos a ter ali prestações de contas com a cidade com 150 milhões de dívida, ou seja, com uma dívida paga aí de mais de 50 milhões, porém nos últimos anos houve novamente um avanço dessa dívida. Hoje já passamos dos 200 milhões novamente. Isso é preocupante para a cidade, porque nós entendemos que um governo que já está aí com poucos recursos, que os recursos são suficientes somente para manutenção, a gente deve enxugar essa máquina, a gente deve trazer um estado menor, fazer com que a prefeitura seja a menor possível para que sobrem os recursos e esses recursos sejam investidos onde deve ser feito, principalmente, como você disse, na área da saúde. Então nós hoje gastamos mais de 33% do orçamento com saúde e isso é preocupante também, porque gastamos mal. Você não percebe o tamanho desse volume investido em serviços na cidade. Falta remédio na farmácia popular, falta remédio na farmácia municipal e a prefeitura não consegue, por uma falta de organização, colocar os serviços de qualidade à disposição da população, principalmente no quesito Santa Casa. Então nós vamos reestruturar toda a nossa saúde para que a gente tenha bons profissionais, profissionais treinados, bem pagos, valorizados. Hoje, por exemplo, os nossos funcionários da Santa Casa estão sem pagamento ainda. Então, como trabalhar bem num ambiente de trabalho desse? É impossível. Nós vamos resolver isso, pagar em dia, valorizá-los para que eles prestem bons serviços e assim de forma responsável para a nossa cidade. A gente ia passar de tema, mas vamos continuar no mesmo, porque na economia já seguimos na saúde. O seu plano de governo fala bastante sobre os postos de atendimento em bairros. Como reestruturar esse sistema, né, municipal com os postos, atender os bairros nessa questão financeira complicada? Menos pessoas com mais comprometimento e mais trabalho. Nós temos aí uma meta de implantarmos nas regiões mais periféricas, em 6 setores principais que a cidade de Cruzeiro tem, os postos, as UBSs, com atendimento até às 22 horas. Isso já está acontecendo em alguns municípios, é modelo de gestão, nós vamos fazer com que isso aconteça também na cidade de Cruzeiro. E também a oportunidade de falar sobre a UPA 24 horas, que é um projeto inovador, a exemplo de quando eu falei do Hospital Regional para Cruzeiro, que eu fui achincalhado por parte da população que falava que isso era um oportunismo. Não, a cidade de Cruzeiro cresceu principalmente na região da Zona Leste, que é da rotatória da Vila Batista até o Parque Primavera, e ali já comporta uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, pronto-socorro 24 horas, e nós vamos fazê-lo porque a população dali, infelizmente, às vezes não tem o tempo hábil, se passar mal, de chegar na Santa Casa e ser socorrida. Muitas pessoas correm um risco de morte quando fazem esse percurso que é tão extenso e, em virtude do trânsito, tem se complicado ainda mais. Então nós vamos investir também numa UPA 24 horas. E há também o desafio da própria zona rural, né? Exatamente. A zona rural hoje, ela precisa de atendimento até às 17 horas, é o mínimo que a gente pode entregar para a população. Hoje os postinhos atendem até às 12, às vezes às 13 horas. Então, se a pessoa precisar aferir uma pressão, precisar de um medicamento de baixa complexidade, né? Precisar de algo que precise ali, né, do atendimento aberto, infelizmente ela não consegue em virtude da política que está atual. Então nós vamos fazer diferente disso. Você citou a Santa Casa, até uma pergunta que eu já fiz a outro candidato de Cruzeiro. Intervenção é possível o fim? É interesse o fim? Tem que ser, é lei federal. A lei fala que a intervenção deve ter 5 anos, mas é possível prorrogar por mais 5. Ela foi feita em 2015, então em 2024 é necessária que seja encerrada essa intervenção para que a gente tenha de volta a Santa Casa às mãos da Irmandade, que é o ente privado responsável pela gestão hospitalar. Vamos falar de educação, olha só, você também no seu plano fala sobre o reforço de algumas ações até para Cruzeiro atingir índices, inclusive índices nacionais.
quais os planos, como reforçar o cenário da educação de Cruzeiro hoje? Primeiro, cuidar melhor dos nossos professores, dar voz ativa àqueles que hoje são preteridos dentro do processo. Então nós vamos ter a participação ativa dos professores nas tomadas de decisões, no que diz respeito à administração da Secretaria de Educação, também a participação da comunidade escolar no formato desejado para a educação naquela localidade e também, claro, com valorização não só remuneratória, mas também uma valorização da persona, da figura do professor em suas atividades, não só ele, mas também os nossos TDS, nossos técnicos em desenvolvimento e também os nossos profissionais de educação que hoje precisam. Com o ambiente de trabalho formado e estabelecido, a gente vai ter melhores resultados, respeitando a individualidade. Cada professor poderá ensinar da forma que ele acredita que o aluno deve receber aquele conteúdo. Não hoje uma massa de robôs obedecendo a um xerife. Nós não acreditamos nisso, nós respeitamos e vamos preservar a liberdade dos professores em fazer aquilo que eles acreditam. Diego, a cidade passou pelo fechamento de um centro universitário, de um espaço universitário. Tem planejamento para isso, como recuperar e como tornar ele viável? Porque, de acordo com a prefeitura, o fechamento foi necessário porque ele não era economicamente viável pelas dívidas. Eu fiz um estudo de viabilidade, assim como eu fiz o estudo de viabilidade para a implantação do hospital regional no recinto de exposições, eu também fiz um estudo, só que esse, infelizmente, o prefeito não me deu ouvidos, onde eu provei por A mais B, por uma conta de padaria, que a ESC-ESEFIC, com 4 cursos ativos, ela daria para a prefeitura um prejuízo contábil. Porém, para o município, ela seria viável. Por quê? Eu vou te explicar rapidamente. Se nós tivermos hoje... vamos lá, vamos começar pelo custo da ESC. O custo da ESC em 2023 foi firmado em 3 milhões de reais. Só que ela tinha 1 de receita com os alunos que ela tinha. Ela tinha então um prejuízo financeiro de 2 milhões. Nós apresentamos um estudo de viabilidade mostrando que 1.000 alunos estudando gratuitamente na ESC, eles poderiam, em condições normais, deixar na cidade mais de 2 mil reais, seja em hospedagem, alimentação, transporte, enfim, afazeres, que ele vai utilizar o recurso para se manter na cidade. Isso, ao longo de 10 meses, que são meses letivos, ele deixaria, os alunos deixariam na cidade 20 milhões de reais. Se isso voltar para o município 30%, nós já temos 8 milhões, 7 milhões de reais já em recursos novos para o município. Ou seja, muito mais do que os 2 de prejuízo que ela dava para a prefeitura naquele momento. Então nós vamos reabrir a ESC-ESEFIC comprovadamente eficiente com os 4 cursos novamente. Vamos sentar com o nosso Conselho Estadual de Educação para que a gente tenha essas liberações o mais rápido possível e colocar os alunos para estudar de graça lá, porque os professores são concursados, a estrutura já é da prefeitura e não tem sentido nenhum a gente abrir mão de um patrimônio como esse. Diego, vamos falar sobre infraestrutura no atendimento do cotidiano do cruzeirense e olha só, a gente vai falar primeiro sobre mobilidade. Como que vocês projetam a qualificação da mobilidade? Eu estou falando sobre obras, eu estou falando sobre vias e estou falando também sobre transporte público. Como que você tem projetado e analisado o atual momento? A cidade de Cruzeiro cresceu no número de veículos transitando pelas ruas. Se você for lá, você já vai ver coisas que não se viam há 10 anos atrás, como engarrafamento. Isso já acontece, né? Principalmente entrada e saída de trabalhadores da empresa, da principal fábrica que tem na cidade. Então nós temos que pensar em vias acessórias, vias que podem ajudar a distribuir esse fluxo de forma mais consistente possível. Então nós vamos ter a contratação de empresa especializada, de engenheiro de tráfego, para que eles possam nos darem as diretrizes de como serão essas intervenções. Não podemos ficar do jeito que está hoje, apagando incêndio, abre uma via aqui, fecha um semáforo ali, abre outro a pedido do vereador. Não, isso não resolve, isso é paliativo. O que a gente precisa é de planejamento. Nós do Partido Novo, Diego Miranda,
junto com o Juarez, doutor Davi, a gente acredita em investimentos a longo prazo. É desse jeito que nós vamos trabalhar. Agora, há uma outra questão, e essa você já até citou ela, e a gente está falando sobre infraestrutura também, mas de serviços, que é o combate à violência. A infraestrutura da segurança pública de Cruzeiro, ela ainda está aquém da necessidade. Se em alguns índices, como roubos, por exemplo, o índice tem reduzido, outro, que é o do homicídios, é muito forte, muito alto. Como o Cruzeiro pode atuar para dar uma assistência hoje às polícias civis e militares, à sua guarda, como é que Cruzeiro hoje, o que Cruzeiro precisa reforçar nesse sistema? Como está hoje, né? Hoje nós temos 58 guardas municipais ativos, 56 trabalham no período diurno e 2 trabalham no período noturno. Se eu te perguntar qual é a probabilidade de um homicídio acontecer, em qual momento? Você vai ter... Normalmente. No período da noite. Então, a gente precisa rever isso. Já estamos comprometidos no nosso plano de governo de criar setores. São 6 áreas na nossa cidade. Norte 1, quilômetro 4, Regina Célia, até o Ecovale. Norte 2, do Segundo Retiro até o Alagoa Dourada, lá em cima. Tem o sul, que é o Itagaçaba, o leste, que é da rotatória da Vila Batista ao Parque Primavera, o oeste, que é da Vila Paulista até a Vila Juvenal, e o centro. Então, nesses setores, nós vamos ter a presença de uma viatura 24 horas. Então, serão turnos de 12 horas, onde nós teremos a presença física ali da viatura. Mas não só isso, nós vamos expandir a instalação de câmeras do COI para as regiões de alto risco. Então, a área de parque, a área de quadra, a área de praça, de academia ao ar livre, lugares escuros, matas, para que a gente possa, então, inibir e chegar antes que o crime aconteça. Porque hoje as câmeras do COI funcionam para resolver o crime que aconteceu, mas não temos ainda uma abordagem em comportamentos suspeitos. Então nós vamos investir nessa segurança preventiva, expandindo as câmeras, colocando a presença da viatura, instalando softwares inteligentes que vão monitorar o comportamento das pessoas mediante a sinalização em áreas georreferenciadas, para que a cada movimento a pessoa seja monitorada. E num comportamento suspeito, imediatamente aquela câmera já pula na frente ali do agente de geração de dados e ele já encaminha a viatura para a viatura já fazer uma abordagem preventiva. Esse é a nossa estratégia para poder chegar antes que o crime aconteça. Mas há também a dificuldade, até porque tudo relacionado ao grau de investimento que o Cruzeiro vai precisar. Exatamente. Hoje já começou, né? Graças a Deus nós temos mais de 70 câmeras já instaladas na cidade, porém somente nas vias principais, vias de acesso, entrada e saída da cidade, principais avenidas. A gente quer colocar isso onde o crime acontece. E principalmente também a substituição das luminárias para LED. Parte da cidade ainda está escura, então nós precisamos iluminar melhor a cidade para dar para a população aquela sensação de segurança também ao transitar, principalmente no período da noite. Diego, vamos falar de política. A gente já está falando de política, mas agora falar de política partidária, eleitoral, política do dia a dia 6 está vindo aí. Diego, você já foi adversário de Thales Gabriel em 2016, você virou secretário no primeiro governo de Thales Gabriel, já falamos desse período no desenvolvimento e turismo, depois voltou a ser vereador, virou um vereador, eu não digo de oposição, mas vereador de questionamentos, a gente pode colocar assim, uma possibilidade de vitória sua, politicamente falando, e até para a formação de um possível novo governo. O quadro hoje que existe político-administrativo dentro do grupo do Thales Gabriel pode, assim como o Thales fez anteriormente, também ser reutilizado? Fica esse cenário? Ou vai haver uma nova equipe política e administrativa do Diego Miranda? Bom, a gente tem que partir do ponto de que os competentes se estabelecem, sem politicagem. Então nós vamos analisar ponto a ponto, ao momento em que entrarmos, nós vamos ter conversas e aqueles que entenderem a visão do nosso governo, o que queremos, as mudanças estruturais que estamos pensando, as mudanças comportamentais, porque uma das primícias para um funcionário público é atender o outro funcionário público com educação. Educação, gentileza, respeito, isso tem faltado muito na administração pública. Então a gente vai analisar caso a caso e aqueles que são competentes, sem emoções, se estabelecem e têm chance de permanecer. É claro, existe um princípio que
o funcionário de confiança, ele é da confiança do prefeito. Então aqueles cargos de chefia e direção que porventura não puderem ser aproveitados no próprio corpo efetivo da prefeitura, que é a minha intenção principal, aproveitar os funcionários efetivos para as funções de chefia e direção, aqueles serão ouvidos e, se tiverem um enquadramento com a nossa visão, com certeza tem chance de permanecer sem emoções e sem ranço, porque a gente quer uma cidade melhor realmente, tem ajustes, a gente tem uma liberdade aí para manter o que foi bom, uma liberdade para corrigir o que precisa ser corrigido e criar caminhos que ainda não foram traçados. Diego, na política ainda teve uma situação pontual, foi até curiosa dentro do município, né? Aquela da utilização da imagem do governador do estado em divulgação eleitoral sua. E você citou alguns pontos, entre eles a própria questão da segurança, que você precisa também do apoio do estado. A gente pode dizer assim que, apesar da questão partidária tá bem alinhado junto ao estado, o governador de fato tem candidato na cidade? Não tem? Não tem. O governador não tem candidato, até porque nós temos uma boa relação. Eu fui um dos poucos que fez campanha para o Tarcísio na cidade de Cruzeiro, não só o Tarcísio, mas também Bolsonaro, e é claro que a conjuntura política, a costura entre partidos, ela é muito maior e mais intensa a nível municipal. Então não houve a possibilidade de mantermos a imagem do Tarcísio em virtude dele mesmo não querer se expor contra outras pessoas que são aliadas dele, né? Todos nós somos aliados do governador hoje, não existe uma oposição ao Tarcísio. Então ele ficou numa saia justa ali, preferiu não se manifestar. Ele tinha dado uma palavra para mim que eu poderia utilizar a imagem dele, mas infelizmente na hora de pôr no papel não pôs, e tá tudo certo. Eu gosto muito do trabalho do Tarcísio, sou fã e tenho certeza que ele pode ser um futuro presidente da República. É porque há necessidade pelas suas ações dentro do plano. Exatamente, e essa parceria com certeza no dia 7 de outubro começa. Muito bem, candidato, ainda tinha alguns segundos. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, Francisco. Um abraço ao pastor Éder, a todos no Jornal Atos. É uma alegria. Mas, vamos lá. Mas o candidato ainda vai ter 1 minuto. Então, vamos lá. A Cassiane vai separar junto ao Edinho aqui. O Cassiane e Edinho, 1 minuto cronometrado. A gente já agradece, lógico. Acho que deu pra gente conversar bastante aqui sobre Cruzeiro. Passa sobre muito rápido. O tempo passa rápido, né? Pois é. Candidato, agora para aquela câmera ali, você vai falar com o eleitor da cidade de Cruzeiro, né? Lembrando que o dia 6 de outubro, gente, está chegando aí e a proposta é essa, sempre levar as propostas, as ideias, os planos dos candidatos. Então aí 1 minuto cronometrado, Edinho, Cassiane, fica à vontade, candidato. Eu agradeço demais o espaço aqui no Jornal Atos, que sempre tratou com responsabilidade as questões eleitorais. Eu agradeço a você, eleitor cruzeirense, que está me ouvindo ao passar pelas ruas, que está participando dos nossos comícios. Hoje temos mais um importante comício no bairro dos Comerciários, no Colinas da Mantiqueira. Já aproveito para convidá-los para estarem conosco. E o que nós queremos é uma cidade melhor, uma cidade mais justa, mais humanitária, onde você é respeitado, onde você não precisa pedir pelo amor de Deus para as coisas acontecerem, onde você tem a liberdade e a autonomia de chegar e acessar o prefeito quando precisar. Eu tenho certeza absoluta que eu já vejo uma cidade sem violência, eu já vejo uma cidade com oportunidades e que os nossos jovens não vão precisar ir embora. Obrigado, gente. Deus abençoe. Meu número é 30. Muito bem, tivemos então aí a participação de Diego Miranda, candidato do Partido Novo, na sabatina do Jornal Atos. Lembrando que amanhã é dia 12, nada, amanhã é quarta-feira, 11, teremos o candidato aqui da cidade de Pindamonhangaba, correto? Ricardo Piorino, tô perdido aqui que eu fiz uma confusão nas minhas anotações. Ricardo Piorino, amanhã a participação da nossa sabatina. Por Cruzeiro, lembrando, depois do Diego nós teremos no dia 17, Fafá, no dia 23, o Kleber Silveira, fechando aí a participação dos candidatos. Lembrando, para você que não acompanha o ao vivo, chegou no final, além do programa completo ficar para você no YouTube e também no Facebook, nós fazemos aqui um corte da entrevista e vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para o Spotify, né? Então você vai ter oportunidade também de poder acompanhar esse nosso bate-papo, essa entrevista
essa sabatina. Muito obrigado, viu? Obrigado a você.